diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Vamos falar então com o Dr. Guilherme Pompeu Pimenta Negri. Já está no ar? Então, para a gente entender como é que ele conseguiu ser tão rápido. Olá, doutor Guilherme, tudo bem? O senhor me ouve? Boa tarde, Beto. Vocês me escutam? Estamos escutando, está tudo ótimo. Aqui eu estou com a Rosângela Monteiro, aqui falando sobre o trabalho de vocês. Primeiro, parabéns vocês terem conseguido ser tão rápidos para pegar os autores de tudo isso, né? Sim, obrigado. Já desde o início, registro que não só da minha parte, né, outro delegado participou, o doutor Edmundo, ele vai ser muito referenciado aqui na live, ele não pôde participar. Não só os dois delegados, mas também toda uma equipe, né, de investigadores e escrivães que não mediram esforços para esclarecer esse crime. Doutor, como é que esse caso começa? Como é que chega para vocês as primeiras informações? Para onde vocês vão? Como é que descobrem o corpo da Raquel? Me conta o começo de tudo, por favor. Certo. Nós somos aqui da cidade de Nova Mutum, né, no interior do Mato Grosso. Fomos acionados em razão do achado do corpo da vítima numa região chamada Pontal do Mará. Fica em torno de 180 quilômetros aqui da cidade de Nova Mutum. Diante disso, já tinha equipes da Polícia Militares que estavam em cidades mais próximas, mas o município faz parte daqui de Nova Mutum. Aliás, a vila faz parte do município de Nova Mutum. Diante disso, duas equipes, junto com o doutor Edmundo, foram para o local do crime e eu me desloquei com uma outra equipe para uma outra cidade chamada Tapurá. Isso, Tapurá. Isso. Tapurá, inclusive, é onde eu respondi antes de vir para Nova Mutum, então conheço bem a cidade. Por que eu me desloquei para lá? Desde quando a gente foi acionado, já tinha ocorrido aquela briga, aquela desavença com uma testemunha com o próprio Romero. No tempo que eu desloquei para Itapurá, ocorreu essa briga, e quando eu cheguei em Itapurá, eu fiquei sabendo. Uma com quem? Desculpa, é uma testemunha? Qual que foi a briga? Eu achei que você tinha conhecimento. Ficou um vídeo que viralizou, uma testemunha conhecida da família, briga com o Romero lá na casa, lá na cena. Começa a acusá-lo que ele seria o autor do fato. Já com a Raquel morta? Isso, já com a Raquel morta. Uma testemunha. O Romero vai até o local onde a Raquel está morta? Ele vê a mulher dele morta? Exatamente. Ele vai até o local de forma voluntária. Só que nesse gap, entre eu receber essa informação, eu fui até Itapurá para eventualmente já capturá-lo para uma entrevista. Uma vez que essa testemunha e outras pessoas apontavam como o autor, né? Uma vez que tinha uma relação conturbada e etc. Então, na minha estratégia, eu fui até Itapurá. Só que nessa cidade, ele já havia se deslocado para o Pontal do Marape. O próprio pai da vítima e outras pessoas ligaram para ele e ele foi de forma voluntária até a cena do crime. Entendi. Como que ele estava? Porque muitas vezes a pessoa ele era o autor de tudo, a mente por trás que você vai me explicar. Mas ele estava ainda conseguindo fazer uma cena de marido viúvo, de homem que quer justiça, ou ele estava mais quieto? Como que era a reação dele no local com a Raquel morta? Essa primeira parte da cena do crime, por mim, ficou prejudicada, porque eu não fui o primeiro a chegar, foi o doutor Edmundo e as equipes. Me foi relatado que ele estava bem calmo, bem tranquilo, não fazia essa cena de justiceiro, de querer ir atrás. Olha, o que aconteceu com a minha esposa? Ele não manifestava. O que chamou a atenção é que essa testemunha, ela foi ouvida no inquérito, ela é amiga da família, ela discute com ele na frente de todo mundo. Isso foi registrado pelos jornalistas. Eles começam a brigar. Ela me disse que ele deu risada da cara dela. Então já é um comportamento que não chamou atenção. Aí ele com a ex-esposa naquelas condições, ele entra nessa briga com essa testemunha e, segundo ela, chegou a dar risada no momento da discussão. Quem que encontra o corpo da Raquel? Foi a mãe da vítima e um funcionário deles. A mãe da vítima? A mãe? Isso.
E ela encontra porque é o acaso, porque a Raquel... Até para entender, assim, o que levou a Raquel ser encontrada já tão rápido, né? Porque ela passou uma noite. Sim. A vítima iria para Cuiabá naquela data. Só que ainda pela manhã ela iria trabalhar no que ela era muito boa em fazer, que eram os queijos artesanais. Então toda manhã ela ordenhava a vaca, retirava o leite e produzia o queijos. Então, só que as vacas e todo o instrumento que ela utilizava não ficava no sítio dela, ficava no sítio dos pais, do lado. Então, às 8 horas, 7h30, 8 horas, ela já tinha que ir para o sítio da mãe para fazer o trabalho dela. Só que ela não apareceu. Isso despertou a desconfiança da mãe. Ela religiosamente trabalhava todo dia, fazia isso todo dia. Então a mãe, desconfiada, né, começou a ligar, ela não atendia, ela chamou um funcionário e infelizmente foi lá no local e se deparou com a filha morta. O senhor relatou aqui que tem até essa testemunha que apontava já diretamente para o Romero, uma vez que eles já tinham um histórico de briga. Existem boletins de ocorrência feitos contra o Romero? A Raquel chegou a procurar a polícia? Já teve algum dia medida protetiva, alguma coisa assim? Não, Beto, não havia nada formalizado, nada registrado, nenhum boletim de ocorrência, nenhum procedimento. O que ela sofria, como várias mulheres sofrem no Brasil, uma violência psicológica e silente. Não havia relatos de agressões físicas, mas e sim de um descontrole emocional da parte dele, né? De certa forma, essa obsessão por ela, essa loucura que ele tinha por ela, de não aceitar o término, mas formalmente não havia nada instaurado contra ele. Eles estavam separados há quanto tempo? 30 dias, Beto, bem recente. Nossa, é recente. Era bem recente. Por isso que ele estava impossível. A casa onde ela mora é a casa onde ele morava também. Onde ela morre é a casa que ele antes morava com os filhos e ela, é isso? Sim, inclusive a casa de 10 anos, né? Que eles já da família há muitos anos, mas que ele teve convivência com ela por 10 anos, tem 2 filhos e foi lá que eles residiram. Eles se encontraram lá atrás, ela ainda era jovem, ainda uma pré-adulta, e ele já era um rapaz já mais velho, de 21. Eles têm uma diferença pouca de idade, mas eles eram bem novos quando eles se conhecem. Os pais da Raquel, alguma vez, perceberam a possibilidade de o Romero se tornar o que ele se tornou? Ou foi surpreendente, inclusive, para a família? Olha, eu vou evitar fazer esses comentários que envolvam os pais, a família e etc. Mas, no geral, o que eu posso dizer é que foi assim, surpreendente de forma negativa, né, que ele tenha sido o autor intelectual do crime. Eles, de fato, não esperavam. Sabia que tinha uma confusão outra ali deles, mas nada que chamasse, despertasse atenção. Eles eram presentes na vida da filha, perguntando, olha, teve essa discussão, tal, mas ele te fez algo, ele te agrediu. Em nenhuma hipótese, em nenhuma situação, ela relatou que estava sofrendo agressões ou algo do tipo. Então, no geral, eles foram surpreendidos com essa situação. O Romero é o marido e depois se descobre o Rodrigo, o irmão do Romero. O Rodrigo, ele tem passado já, né, de criminal. O que o Rodrigo tem de... A gente vai chegar no irmão, mas eu queria entender como que é a característica dos dois irmãos, criminalmente falando. Um já tinha passagem, o outro também? Sim, o Romero não tinha nada relevante e o Rodrigo, sim, tem um histórico longo de furtos. Não tem usuário de drogas, mas ele não tinha nenhuma ocorrência envolvendo crimes com violência, ou seja, roubo, latrocínio, homicídio. Não. O histórico dele era de furto, aí mais para frente eu vou explicar como que a gente chegou nessa... Como que então vocês são duas equipes, tem dois delegados, você vai para uma cidade para tentar pegar o Romero, mas o Romero já estava na outra. Como que vocês foram conseguindo cercar e descobrir? Quais foram os elementos, as provas que vocês foram amarrando para conseguir descobrir todo o crime? Não só porque o caso ganhou relevância, mas me chamou a atenção, e eu debato isso com um colega, o tanto de elementos que nós conseguimos. Angariamos mais elementos de informação que em outros inquéritos. Isso nos chamou a atenção, porque eu vou explicar para vocês. Foi um inquérito assim, de excelência da nossa parte, porque, de fato, os dois deixaram
elementos ali, rastros, né, para a gente conseguir vinculá-los na investigação. No caso, o que a Rosângela mesmo estava explicando, a perícia foi essencial. A Politec fez um ótimo trabalho. A Politec é a nossa perícia técnica e científica aqui do Estado. Para iniciar no local de crime, o perito em debate conosco, né, com os delegados, nós já de pronto notamos que aquela cena do quarto teria indícios de ser uma cena forjada. Tinham várias bolsas ali que não estavam abertas. Então, aquela pessoa que vai no intuito de uma subtração, algo patrimonial, ao menos iria abrir aquela bolsa para ver o que tinha dentro. Não ia só pegar uma bolsa e jogar várias em cima da cama. Então, a pessoa teria o despertar do interesse de abrir uma bolsa, deixá-la aberta e também, pela pressa, ele não iria fechá-la. O que nós... Ele não ia abrir e fechar cada bolsa, ele só ia pegar, abrir e largando. Muito bom. Vasculhando. Isso chamou a atenção. A priori, naquele dia, nós não tomamos conhecimento de fato de tudo que foi subtraído, porque a cena estava bem bagunçada, e como a própria Rosângela chamou a atenção, e a gente notou por óbvio isso, o fato da TV estar para fora da casa, foi levada uma motocicleta, e como que aquela pessoa, uma ou dois agressores, vamos supor, levariam essa TV e uma motocicleta? Teve apoio? Não teve? Quantas pessoas praticaram esse crime? Foi crime patrimonial? Foi uma abordagem? Enfim, lançaram-se várias linhas de investigações naquele momento. A cena falava isso, né? A gente só precisava encaixar esse quebra-cabeça que é a investigação policial de excelência. No caso, nós ali, a priori, tratamos numa linha patrimonial, porque é o que estava ali à mostra, mas com grande desconfiança. Romero, no mesmo dia, ele foi entrevistado, isso eu vou falar um pouco mais adiante, mas só para finalizar a questão da cena. Nós notamos que essa TV tinha uma pisada em cima dela, ela estava quebrada, era uma pisada. Como ela ficou empoeirada, é uma região rural, ficou evidente a marca da bota. O solado da bota manifestou uma pisada com grandes detalhes. Os dentes, né, o design, né, da pisada daquela bota ficou impresso na tela da TV. É bem evidente isso, o perito registrou com fotos, nós também estamos com fotos. E isso despertou mais foi talvez o ponto-chave da gente definir que aquilo era uma cena forjada. Afinal, quem iria levar uma TV sozinho numa motocicleta, uma TV de, sei lá, 60 polegadas, bem grande a TV. Então, não faria sentido. Ele foi frustrado, alguém viu ele levando essa TV, ele existiu, ou ele levou essa TV até lá de forma proposital? Isso que ficava no nosso quebra-cabeça. E daí, quando vocês ali vocês ainda não sabiam da existência do Rodrigo, do irmão do Romero? Ainda não. Aí, só para finalizar a cena, nós notamos que a janela estava arrombada, uma janela do quarto das crianças, ela tinha um arrombamento recente, de alguém forçou o trinco da janela, segurou no peitoril, porque o peitoril de uma dimensão da mão sugeria que alguém apoiou no peitoril para pular dentro do quarto, e com arrombamento. Inclusive, havia uma digital na janela, a olhos nus, assim, dava para enxergar de fato uma impressão digital. Disso, por óbvio, eu filmei, avisei a perícia, isso foi feito um exame complementar e foi registrado, foi retirado, no caso, né, a amostra daquela digital para confronto papiloscópico, que já veio o resultado positivo para o Romero. O resultado voltou positivo para o irmão Romero, para o ex-marido dela. Nós acreditamos que essa digital já em laudo, né, já com laudo da perícia, já confirmado os pontos certinho da digital, que pertence ao Romero. Então, de alguma forma, o Romero ou mostrou na presença do irmão, ou foi lá ver em que pé que estava aquela janela, em que estado, antes do crime. Antes do crime. Uhum. Não foi no mesmo dia, então ali já era uma preparação do Romero para se entender, é isso?
Não posso afirmar em que dia que foi, Beto, mas antes do crime ele chegou naquela janela, talvez para testá-la, para visualizar. E outro achado importantíssimo da perícia foi que o Rodrigo, durante o ato criminoso, ele usou o banheiro, ele urinou naquele banheiro da vítima. Ah, isso é muito bom. Respingou o mijo tanto dentro do vaso quanto na borda. Quanto na borda. A perícia recolheu esse material, então é mais um bom trabalho da Politec do Mato Grosso, que atenta a este fato, recolheu o material. O Rodrigo, após a prisão, ao ser encaminhado ao exame de corpo de delito, a médica, perito legal, explicou para ele que ele poderia ceder o material biológico. E assim ele fez de forma voluntária e espontânea. Ele cedeu o material, o material dele genético, em um suave e também de unhas e também a plantar do pé. E também um outro elemento técnico irrefutável foi também confrontado e já saiu o exame de DNA, que aquele mijo encontrado já foi confirmado em exame de DNA, que é do executor. Ou seja, coloca ele de fato dentro da casa. É. Mas aí você já tinha coletado a urina, você já tinha descoberto o Rodrigo. Como que vocês chegam até o Rodrigo? Esse é real. Esse é um segredo que você não pode contar. É o pulo do gato. Não, eu vou falar. Porque assim, o Romero, você tinha uma digital, mas ele mora lá, aquilo lá poderia ter sido feito antes, teria motivo do Romero ter uma digital ali. Mas a urina é um fator então, mas importante. a urina ele não tinha ainda o Rodrigo. Eles sabiam que tinha uma urina, eles coletaram. Aí só quando eles encontram o Rodrigo, que o Rodrigo aí confronta e bate. Não é que da urina saiu para ele. Como que eu quero, estou curiosidade de saber como é que você chegou no Rodrigo. Porque o Rodrigo não era uma pessoa presente, né, na vida da Raquel. Não era. Eu trouxe essa informação só porque estava no debate ali da... Muito interessante. Mas muito bom, mas muito bom. Muito boa. Mas, de fato, a sua pergunta é interessante, porque não foi da urina que a gente descobriu o Rodrigo, não foi daí. A gente só descobriu porque a gente não tem um banco de material genético, então a gente não iria descobrir quem pertenceria àquela urina. De fato, foi nossa investigação que apontou para o Rodrigo, que deu da seguinte forma. Desde da ocorrência no local de crime, como é importante a entrevista, né, com várias pessoas. O que a Rosângela apontou, o policial conversa com um, conversa com o outro, realmente é dessa forma que a gente levanta uma informação, outra que a priori não faz sentido, mas mais para frente as coisas se encaixam. Na cena do local de crime, o doutor Edmundo, que também presidiu a investigação na Força Tarefa, ele entrevistou a mãe dos dois irmãos, Romero e Rodrigo. Ela foi uma pessoa-chave que, de forma involuntária, acabou entregando algumas informações que fez despertar da Polícia Civil o interesse ali no Rodrigo. Normal, né? O delegado pergunta para a testemunha, a mãe dos dois, e fala, fulana, o Romero tem irmão? Tem irmã? Ah, tem, 2 irmãos. Aonde que eles moram? Numa entrevista, sabe, Beto, sem nenhuma pretensão a longo prazo. Ela falou, tem um irmão que faz tal coisa e tem um irmão, Rodrigo. O Rodrigo mora em Lucas do Rio Verde. Mora lá, faz o quê? Ele é servente de pedreiro. Nisso a gente já pega essas informações, anota e nós vamos lá e pesquisamos. Quem é Rodrigo? E disso nós descobrimos que ele tinha 6, 7 passagens de furto, que era usuário de drogas e outros crimes também. Mas em específico, furto. Muito crime de furto. Já havia sido condenado, já foi solto, etc. Era um cara que chamou a nossa atenção. Mas até então, o fato de ter uma passagem criminal não leva, né, não há nenhum vínculo com aquele fato criminoso. Isso foi só um dos elementos que, desde o início, despertou a atenção. E a partir do próximo dia, o delegado tenta contato com o Rodrigo. Por várias vezes, o doutor Edmundo mandava mensagem, Rodrigo, eu preciso entrevistar todo mundo em relação ao crime. E ele se evadia, ele se esquivava do contato policial. Isso foi mais um elemento de informação que foi chamando a atenção. A todo momento, ele tentava se esquivar e ficava, assim, apreensivo com o fato da polícia querer falar com ele. Aí, um terceiro ponto foi que ele atualizou o Facebook dele para Cuiabá, nossa capital do estado do Mato Grosso. Ele colocou que mudou-se para Cuiabá logo nesse ínterim desse tempo,
ele atualizou o local de moradia dele em Cuiabá, uma informação falaciosa. Ele não havia mudado, né? Se mudado para outra cidade. E para terminar, foi quando nós resolvemos entrevistá-lo. Aqui de Nova Mutum a Lucas do Rio Verde dá 80 quilômetros. Nós descobrimos que ele estava numa audiência aqui, lá em Lucas do Rio Verde, uma audiência virtual de um dos processos de furto dele. E em conversa com os serventuários da Justiça, ele falou que estava morando em uma fazenda. Quando ele fala, naquele momento que está morando numa fazenda, que ele não reside, na informação falsa do Facebook, que teria ido para Cuiabá, que ele havia informado o endereço diferente do qual ele residia para a própria mãe, um bairro diferente de Lucas do Rio Verde. E na Justiça ele informa que está morando numa fazenda, então assim, são várias inconsistências que ele tenta não demonstrar onde ele estava. Então, nós estávamos já enquanto ele estava na audiência, nós estávamos com a esposa dele no visual na campana, já de 6 horas de campana. Então, poxa, ele acabou de falar lá que está numa fazenda, aí daqui 5 minutos ele aparece na minha frente. Nossa. Então, aí eu estava com 2 equipes, né, em Lucas do Rio Verde nessa campana. Ele chega, a gente entrevista ele na porta da casa. E a esposa dele tem até o termo de autorização. Ela parece que já pressentia e sabia por que a polícia ia atrás dele, sabe? Tanto é que ela autoriza a nossa entrada. Quando a gente vai entrevistar ele, já fora da casa, e depois adentrando na residência, ele já tem um grande nervosismo com a gente. Eu pergunto, Rodrigo, você sabe por que a gente está aqui? A gente em nenhum momento abordou ele de forma agressiva. Foi, de fato, uma entrevista policial. Falei, Rodrigo, sabe, pô, o delegado está tentando falar com você há um bom tempo e tal, em relação ao que aconteceu com o seu ex-cunhado, a gente quer saber onde você estava. E aí ele passa a apresentar várias falas controversas. Por outros elementos de informação, a gente sabia que ele estava ali naquela data, aliás, que ele não estava lá naquela data, que ele percorreu algumas cidades, nós tínhamos essa informação. Então, ao ser questionado e ele apontar que estava em Lucas do Rio Verde, isso foi de pronto confrontado. Achamos o primeiro frasco de perfume. Depois que achamos o primeiro frasco de perfume, eu perguntei para ele, Rodrigo, você pode apresentar o solado da sua bota? Foi a cara que ele fez assim, que ele não queria, né? Apresentar, mas eu tenho até essa foto no relatório policial. Ele mesmo levanta o pé e mostra o solado da bota. Então, quando eu vejo aquele solado da bota, eu aviso a equipe, pessoal, é ele. Então, aí conversamos bastante com ele, ele viu, a gente achou mais frasco de perfume, o cinto dela. Então, ali ele vê que não tem mais para onde correr, né? Um flagrante presumido. Ele está com objetos que retirou da vítima, né? Que subtraiu da vítima. Eu aviso o doutor Edmundo para ele ir capturar o Romero, uma vez que a gente tinha o receio do Romero empreender fuga. Então, demora para a gente sair de Lucas do Rio Verde, ir até o local onde ele apontou e falou que onde estaria a moto, ele por cima ali, como era de noite, a moto que ele levou da vítima. Sim. Porque eu esqueci de dizer isso, ele subtraiu uma moto vermelha, uma CG, e um dia após o crime ele dispensou essa moto no Rio Verde, que faz parte do Lucas do Rio Verde. Entendi. Ele dispensou essa moto lá. Foi recuperada porque o próprio Rodrigo, não é que ele viu que o digamos assim, que não tinha para onde sair, né? Tinha tantos elementos, que aí ele confirma a participação do irmão, diz que recebeu R$4.000 para cometer aquele crime. Ele não detalhou o porquê que o Romero queria que ele fizesse esse crime. Ele não sabe dizer. Teve-se um prévio planejamento que eu posso detalhar mais à frente. Sim. Mas, de fato, ele vai lá e entrega onde estava essa moto e o doutor Edmundo vai até o Pontal do Marape e realiza a captura e condução do Romero. E os dois são colocados à disposição da Justiça. Doutor, ela morreu com 34 facadas. O Rodrigo explica por que tanto ódio, por que uma morte tão devastadora, porque isso tem ódio, não tem? Tão próximo, facada.
Beto, em respeito à vítima e principalmente também à família da vítima, tanto a Raquel quanto a família, eu não detalho muito a forma como ela foi morta, lá, a parte da crueldade. Mas o que eu posso dizer é que, infelizmente, isso foi noticiado, não foi por nós, pela Polícia Civil, isso foi noticiado de forma precipitada e, de certa forma, entre aspas, contaminou um pouco a investigação, a pressão que nós sofremos. E não foi fácil a pressão que nós sofremos, Eu imagino. mas do caso em si. Mas, de fato, o que eu posso dizer no geral, ela não teve 34 facadas profundas. Foi cruel, foi agonizante a morte dela, mas não teve, tinha várias lesões pequenas de defesas. Então, cada lesão é contada como uma facada. Tá? Em geral, é isso. Entendi. Mas o objeto... ela teve golpes na parte anterior... Na parte anterior e posterior do pescoço e nas costas. Foram 3, 4 facadas que foram determinantes, tá? O resto são facadas menores. Ele estava com corte na mão, alguma coisa assim? Porque às vezes a faca escorrega. A faca foi encontrada? Não, ele dispensou a faca, o celular e os outros objetos no rio. Não foram encontrados, que não é o mesmo rio da moto, porque lá é límpido, daria para encontrar os objetos da vítima. Foi um outro rio que nós não conseguimos e não tivemos tempo para ir atrás e seria infrutífero, né? Depois de tantos dias, ir buscar o celular e a faca. E ele não tinha ferimento na mão nenhum, ele não tinha nem respondendo essa pergunta, não. Ele tinha lesões na mão bem pequena, mas a perícia não consegue concluir de forma categórica que aquelas, talvez as unhadas de defesa dela, poderia sugerir isso, mas não é conclusivo. Vocês conseguiram reconstruir a dinâmica de como foi? Ele bate na porta, ela entra, ela deixa ela entrar. Como é que ele conseguiu? Como foi a dinâmica de um todo assim do crime? A dinâmica é que no início da live eu disse que haviam vários elementos. Então, depois eu posso debruçar sobre o Romero. Sobre a cena do crime do Rodrigo, eles saem juntos de Lucas do Rio Verde. O Romero busca o Rodrigo na parte da manhã. Eles se deslocam até essa região do Pontal do Marape. Então, eles saem de Lucas do Rio Verde e vão para o Pontal do Marape, para a vila. O sítio fica a 12 quilômetros dessa vila, numa região já rural, né, distante. Então, o próprio Romero busca o irmão Rodrigo, coloca-o na parte de trás, né, do banco traseiro e leva-o até o Pontal do Marape. Ele vai escondido no banco de trás. Então, já aproveitar, né, eu ia falar isso mais na frente, mas no caso, o fato do Romero ir buscar, pelo vídeo monitoramento de Lucas do Rio Verde, de um sistema nosso chamado Vigia Mais MT, do governo do estado, nós conseguimos registrar várias imagens do Romero indo buscar o Rodrigo. Ele aparece de vidro abaixado, ele está portando uma camiseta preta de listras brancas na manga. Inclusive, nas imediações, a 100 metros da casa do Rodrigo, ele está por graças a Deus, tem aquela câmera, ele está de vidro abaixado. E assim que ele passa nas imediações da casa, na rua do fundo, ele busca o Rodrigo e vira à direita. Quando ele vira à direita, sobe na rua e já vira à esquerda, tem uma outra câmera já. A cidade de Lucas do Rio Verde, acho que, salvo engano, tem mais de 300 câmeras. Então, assim, é absurdo. A cidade que não é de grande porte ter tanta câmera e tanta facilidade. Então, todas tinham que ser assim, muito bom. Todas deveriam ser assim. E aí, quando ele chega nessa próxima rua, já com o Rodrigo atrás, o vidro do carro já está levantado. Então, ele busca o irmão e coloca-o na parte de trás. Aí ele vai no mercado, vai no posto de combustível, ele enche o tanque do carro. Toda a movimentação, em todos os lugares que ele foi, do início ao fim, nós conseguimos imagens. Todos. Seja na rua, em via pública, seja no próprio estabelecimento. Aí, voltando à cena, depois eu continuo do Romero sobre a construção do álibi dele. Aí, voltando lá na cena, ele deixa o Rodrigo nas proximidades do sítio. O Romero encontra com a família e tal, depois a gente debate o que o Romero fez. Mas o Rodrigo fica escondido na mata por horas, isso era na parte da manhã,
ele acessa o Wi-Fi da casa dela, inclusive à distância, porque era uma rede aberta, ele acessou no celular dela, aliás, acessou a rede de Wi-Fi da casa dela com o celular dele, e ficou lá durante horas. Do entardecer para a noite, ele já tendo essa informação que havia sido repassada pelo próprio irmão, ele adentra na casa, ele retira uma chave de fenda que tem naquelas casas de ferramenta. Em Campos tem, assim, geralmente um local à parte que tem as ferramentas, etc. Ele acha uma chave de fenda, ele estoura o trinco da casa, do quarto das crianças, da janela, pula para dentro da casa. E lá ele aguarda a vítima chegar. Ele ficou por horas dentro da casa, do entardecer até de noite. Ele sabia que ela ia chegar na casa, só não sabia exatamente o horário, né? E, inclusive, poderia ter vindo na companhia de outras pessoas. Então, de certa forma, ele corria um risco de estar ali sozinho, enfim, ter outra pessoa. Mas, no caso, ele retira a bota dentro do quarto das crianças. E ele estava com o termo, e ele em interrogatório formal, espontâneo, ele confessou e detalhou tudo isso. Então, eu estou dizendo isso porque ele falou em próprio interrogatório formal, não é nada sugerido, nada. Isso são palavras do próprio executor no interrogatório, não é nem entrevista, não. Ele confessou o crime perante a autoridade após lido o direito constitucional dele. Então, ele fala que ele deixa essa bota e fica à espreita dela. Ela entrou dentro da casa e sentiu um odor muito estranho, um odor de chulé. Ela sentiu esse cheiro, inclusive ele relatou que ela falou: nossa, de onde está vindo esse cheiro? E ela entrou e saiu da casa várias vezes, até que ela falou de voz alta: nossa, que chulé podre. Aí foi quando ela entra dentro do quarto das crianças, dos filhos dela. Quando ela entra, ele a surpreende, né, com os golpes e pratica o crime. Então, isso despertou nela o cheiro despertou nela uma curiosidade, e ele estava ali à espreita, né? O que configura o crime de uma qualificadora do homicídio, né? Que é a traição, e também não possibilitou ela nenhuma chance de defesa, uma vez que ela foi surpreendida já com um golpe de faca no abdômen. Ela pode nem ter entendido quem era. Não, ela não entendia. Provavelmente não entendeu. Ela não entendeu. E aí ela começa a lutar e ela morre no quarto das crianças. Esses detalhes, Beto, de forma geral, ela morre ali mesmo, tá? Após a prática dos golpes que ele realizou na vítima, ela ficou entre o banheiro e os 2 quartos, na sala, certo? O corpo dela foi encontrado exatamente com a cabeça quase dentro do banheiro, a mão virada, uma mão esquerda virada para o quarto dela, a mão direita, o braço, né, virado para o quarto das crianças, e a maior parte do corpo na sala, bem na intersecção entre banheiro, quarto dela e quarto dos filhos. Entendi. Na casa não tinha câmeras, né? Nem pela propriedade. Não. Não teria ali. Nem as câmeras casa, que vocês têm são essas. As câmeras que vocês têm são as câmeras da cidade. Aí nós registramos a saída dele na Vila do Pontal do Marape. Nós levantamos todas as imagens. Uma única só de um estabelecimento coloca o Rodrigo às 8h52 passando com a moto. Nós já tínhamos, pelo depoimento dos familiares, qual era o horário que ela chegou em casa. Então era depois das 8 horas, entre 8h15 e 8h30 ela chegou na residência. 8h52 nós já temos o Rodrigo passando com a moto e uma camiseta de cor de rosa passando na vila em alta velocidade com a moto vermelha. Então esse horário a gente conseguiu determinar certinho. Entendi, interessante. Nossa. Porque daí vocês vão conseguindo costurar tudo, né? Tudo e aí você me falou que tem, então, tem o Romero e tem o Rodrigo. O Rodrigo a gente entendeu que ele ficou dentro da casa esperando, o chulé assassino, né? Ele usou o chulé dele para chamar a atenção, será? Não sei. Mas eu acho que a intenção dele não foi essa, não. Mas ela percebeu, A intenção dele, eu não sei se foi de forma deliberada na nossa parte de investigação, ele retira a bota e o que chama a atenção é que haviam várias pisadas de um agressor descalço dentro da casa. Então, como ele pisou no sangue, a pisada dele ficou distribuída no quarto. Aí, isso, de certa forma, dificultou, porque sugeriria que poderíamos ter 2 pessoas na cena, uma vez que aquele que estava dentro da casa
andava na ponta do pé e descalço, enquanto a marca da TV foi feita por uma bota. Já com a bota. Podiam ser duas pessoas, em princípio. Isso. Então, assim, foram várias linhas de investigação. Primeiro, há de se ressaltar que a gente entrevistou mais de 100 pessoas, porque a primeira linha, nunca descartado o Romero, mas a gente trabalhou em 3 linhas de investigação. Primeiro, um furto frustrado que evoluiu para um latrocínio. Porque havia subtração, querendo ou não, isso chamou a atenção nossa. Algo de violência sexual por algum conhecido, ela poderia ter resistido e o agressor hipotético teria que ter praticado um crime de homicídio para garantir impunidade de uma eventual tentativa de estupro, algo nesse sentido, por algum conhecido. Que ela, enfim, ela não sofreu nenhuma violência sexual, mas isso foi uma das abordagens da Polícia Civil. E terceiro, o crime de homicídio, ele tem motivação necessária. Alguém teria algum motivo para matar uma menina de 26 anos, simples, que tem um trabalho honesto, que não tem desavença com ninguém, com uma ótima família, uma ótima criação, de grandes valores, com projeção no que ela fazia. Então, assim, quem teria motivo para matar ela, a não ser o ex-namorado, o ex-marido, que teve um relacionamento da parte dele, né, conturbado. Então, eram essas 3 linhas. Descartada a linha patrimonial, depois que nós levantamos toda a região. Não tinha histórico de furto na região. Está todo mundo lá há 20, 25, 30 anos. Não tem histórico de furto e roubo. Não havia nenhum suspeito, eventual predador sexual, algo do gênero na região. Descartado. Então, ao mesmo tempo, o doutor Edmundo mantinha esse contato e a linha de investigação do Romero. Então, por isso que em nenhum momento ela foi descartada. Não deu para prendê-lo em flagrante, porque ele tinha a construção do álibi. Então, por isso que ele foi ouvido no mesmo dia e liberado. Com ele, realmente, nós conseguimos afirmar que ele não estava na cena. E, de fato, o Romero não estava na cena do crime. Né? Ele, de fato, ele colaborou. Ele foi autor material, coautor e autor intelectual. Porque ele então ele auxilia o crime. Ele levou o irmão até a cena. Então, ele teve um auxílio, ele é partícipe e, ao mesmo tempo, ele é autor intelectual do crime. Daí, só que, por enquanto, você já conseguiu me contar a parte do Rodrigo. Eu queria entender o Romero, esses álibis que ele foi criando, seria de um dia a dia natural dele ou foi também forçado demais e isso chamou a atenção, os álibis que ele foi criando? Beto, boa pergunta. Teve um misto de coisas ordinárias e algo que destoou do comportamento ordinário dele, sabe? Por exemplo, o fato dele retirar as crianças da casa. De certa forma, ele já tinha feito isso no passado, para ir pescar em outras ocasiões. Mas após a separação, era a primeira vez que ele ia retirar as crianças. Era até aniversário de um deles, no outro dia, né? De um dos filhos do casal. O menino fez... ia comemorar o aniversário dele. Nossa, então ele aproveitou esse presente. Ele mata a mãe do menino como presente de aniversário, para acabar com o aniversário do menino, né? Ele elaborou isso e orquestrou, sabendo que as crianças não estariam na casa. Ou seja, ele deixaria a vítima ainda mais vulnerável. Ele retira as crianças da casa, então é a primeira vez após o término da relação que ele vai estar sozinho com as crianças. Só que é o que a gente questionava também quando a gente desconfiava dele. Para quem vai ficar com as crianças e tem essa oportunidade após uma separação, ele vai assar carne com outras pessoas que ele nem tem muito vínculo, porque ele foi assar carne e beber cerveja. Ele deixa as crianças com a própria mãe dele na outra cidade, em Itapurá, e vai assar carne e beber cerveja e vai em 3 boates, zonas, que a gente chama, né, entre aspas, zonas, prostíbulos, em que, poxa, não faz sentido se ele está separado, se sente saudade dos filhos, não estava tendo a convivência, é aniversário de um deles, não faz sentido ele percorrer, para quem se dizia um pai presente, com saudades dos filhos, isso não também destoava, é uma contradição, né, tácita, de que ele não estava dizendo a verdade. Mas em relação ao álibi dele, ele almoçou com a família da vítima, com a própria vítima, lá ele demonstrou um comportamento normal, nada diferente, né? Era normal, inclusive,
ele ter esse tipo de proximidade com o ex-sogro e a ex-sogra, porque era o pai dos filhos, era um cara que estava há muitos anos na família, então isso era ordinário. Ele almoçou com a Raquel também? A Raquel também estava nesse dia almoçando com ele? Nossa. Sim, é porque era na casa dos pais dela, né? Então ela estava lá. E ele já tinha deixado o irmão dele lá na casa dela. O Rodrigo já tinha ficado. Já tinha. Então ele almoça com ela sabendo que daqui a pouco você está morta. Isso, e ele registra selfie com ela e com o próprio filho. Isso a gente pegou no celular dele, as fotos estão na investigação. É uma coisa que igual eu estava dizendo, teve as ordinárias e essas extraordinárias. Não tinha por que ele fazer selfie com a própria vítima, fazer vários vídeos durante o dia, de coisas aleatórias dentro do carro. Não era do perfil dele fazer tantos registros no mesmo dia, entende? Então, ele registra uma foto com a própria vítima e com o filho do casal na casa, almoça com eles na casa do sogro, busca as crianças depois do almoço e deixa a vila. Nós temos o horário que ele chega na cidade de Itapurá, deixa as crianças com a mãe dele, ele compra um presente, faz algo ali com os filhos, mas bem rápido, e aí ele passa a preencher o dia dele com várias atividades. Então, como eu citei, ele compra um presente com o filho, aí ele vai lá, registra os filhos recebendo os presentes e manda no grupo da família. Então, a todo momento, ele quer se parecer um cara presente. Olha, estou comprando presente para os meus filhos. Aí ele grava vídeo chorando ao lado do filho, parabenizando no vídeo e enviando esse vídeo para todos ali do grupo da família. Então, assim, eu tenho na nossa investigação que ele fez tudo isso de forma proposital. Ele sabia que ele seria considerado suspeito e que nós iríamos olhar esse celular. Então, ele já sabia que nós iríamos ver esses vídeos. Então, foi, de certa forma, planejado e premeditado da parte dele o registro dessas imagens e ir aonde ele foi. Ele deixa os filhos, ele assa carne com 3 pessoas, 2 dos 3, 2 não são amigos, ele paga a cerveja, paga a carne para essas pessoas, depois ele vai em 3 boates. Boate que é assim, bar barra prostíbulo. Chama de boate, mas é diferente aí dos grandes centros. São prostíbulos em forma de bar. Então, ele percorre essas boates daqui da cidade de Itapurá, das 7, 8 horas da noite até 3 horas da manhã, ele fica na companhia dessas 2, 3 pessoas. Então, todas as boates pelas quais ele percorreu, nós temos as imagens. Então, ele bebe uísque, ele dialoga com algumas meninas, ele se interage ali com as meninas. Tudo isso, bate foto disso, registra vídeo disso, e tem um conhecimento que, após a morte da vítima, nós iríamos atrás dessas informações. E, de fato, fomos. E quando eu estava lá, em Itapurá, no dia 19, quando a gente encontra o corpo, eu já estou com essas imagens, de posse dessas imagens. Então, eu viro para a equipe em loco e falo, olha, de tal horário a tal horário, ele estava aqui, eu estou vendo essas imagens. Então, de certa forma, isso dificultou o nosso trabalho. Foi a construção de um álibi que ele quis preencher o dia na companhia dessas pessoas. É o Rodrigo que entrega o irmão, Romero. Em interrogatório formal e espontâneo, ele entrega o irmão, diz que recebeu R$4.000 e, em entrevista, ele disse que receberia mais dinheiro, mais para frente. Ele disse isso a mim, então, mas não está nos autos. Nos autos, ele falou que recebeu R$4.000. Nós, inclusive, achamos a pessoa a qual ele comprou um carro por R$1.500. Um Gol antigo, ele deu de R$1.500 à vista para comprar um carro, e nós já ouvimos essa pessoa e ela confirmou que o Rodrigo pagou R$1.500 em dinheiro. Mais um elemento de informação. Os R$4.000, inclusive, um dinheiro que o sogro do Romero pagou para ele. Isso o próprio seu Gilberto disse na imprensa, eu não sei detalhar a origem desse dinheiro. Que foi o que saiu na imprensa que ele teria pago a morte da filha. Horrível isso. Esse detalhe eu não sei informar. O Romero confessou? Não confessa o crime. Não confessa. Ele não detalha o porquê que o irmão teria
foi praticar esse crime, qual teria sido o motivo, né? Que eu questionei ele no interrogatório. Se você não é o mandante, se você não tem nada a ver com isso, aqui você atribui o porquê que seu irmão andou 180 quilômetros para matar sua ex-esposa, a ex-cunhada dele. Aí ele não sabe informar. Inclusive, eu fiz a pergunta para ele, já sabendo da resposta, né? Que era a parte das câmeras. Eu já sabia que ele teria ido buscar o irmão. Eu perguntei: você esteve com o seu irmão na manhã do dia 18? Ele falou: não estive. E a imagem contrapõe a versão dele. Vocês pegaram herbes de celular para ver se os dois celulares também estavam no mesmo momento, ligados na mesma antena, alguma coisa assim? Nós temos vários elementos de informação nesse ponto. Como é uma matéria meio reservada de inteligência, eu opto por não falar, mas temos também vários registros. Não, eu sempre digo assim, eu pergunto, mas coisas que vocês percebam que só vai ajudar bandido, não é para falar. Vai atrapalhar a investigação, a pergunta não precisa ser respondida quando você, inclusive, não puder contar. Tem vários outros elementos de representações cautelares que reforçam e coadunam todos os outros elementos que a gente pegou em campo. Está amarrado. Lógico. Ele é um crime premeditado, é um crime desejado, é um crime esperado, claramente. Vocês já estão com o celular do Romero em posse e talvez o Rodrigo também. Você conseguiu encontrar, vocês já encontraram conversas entre eles de combinando o crime? Tem registro disso? Sim. Para nossa surpresa, o Romero, no dia 19, né, do local de crime, do achado da vítima, ele, ao ser entrevistado, isso chamou a nossa atenção, porque ele foi muito coerente em todos os lugares dos quais ele percorreu. Ele falava certinho: fui em tal lugar, fiz isso, fiz aquilo, comprei um pão, fui até o Maraca, fiz isso, abasteci o carro, vim embora e etc. E toma aqui meu celular. Eu não tenho nada a esconder. Muito coerente. E ainda apresentou de forma voluntária o celular, abriu a senha e falou: eu cedo isso em interrogatório. Aliás, na primeira oitiva dele, nós colhemos a oitiva dele no dia. Diferente do interrogatório quando ele foi preso. Naquele dia ele foi ouvido como testemunha. E ele contou toda a versão dele, onde ele foi, e naquele ato ele assinou um termo de autorização para a gente acessar o celular dele. Só que a gente, desconfiado que ele poderia, de certa forma, estar envolvido e questionar isso daí, nós, mesmo assim, apesar da autorização dele, a gente pleiteou na justiça a autorização da quebra do sigilo de dados do celular dele. Isso foi deferido pelo Poder Judiciário. Então, além da autorização dele, ainda tínhamos autorização judicial para analisar o celular. Dito isso, após uma análise, né, do nosso software, ele achou que iria apagar todas as mensagens. Nós recuperamos uma delas. Um dia antes do crime, ele vira para o irmão, o Romero, vira para o irmão Rodrigo. Na escuta, beleza? Tem um serviço para você. Então, nós notamos que eles se reaproximaram no dia 4/7. Desde então, se viram pessoalmente em algumas vezes, que eles marcam encontros nessas conversas. Estou indo aí, estou aqui na esquina, inclusive a esquina esta que o próprio Romero buscou ele, que é a esquina de baixo. Então, tem esses elementos. O Romero fala isso: tem um serviço para você no dia 17. Eles se encontram pessoalmente, porque isso dá de entender pelo diálogo, que o Romero foi até lá em loco, na casa do Rodrigo, no dia anterior. E o Romero vai embora, dormir na casa do outro irmão. E o Rodrigo manda a última mensagem, que é mais uma evidência. Que ele vira e fala bem assim: já estou com a roupa pronta. Que horas nós vamos sair amanhã? Que horas nós vamos sair daqui amanhã? Então, o daqui se refere a Lucas Rio Verde, roupa é roupa do crime, e ali o ajuste prévio dos dois envolvidos no caso. Então, é mais um elemento que afasta o que o Romero disse, né? Que não tinha contato com o irmão há 10 dias, que eles não se viam, que ele não esteve lá na manhã do dia 18. Então, tá aí um elemento também irrefutável do próprio celular dele, que ele diz e planeja. E o interessante é que está como se fosse uma mensagem apagada. Nosso software recupera a mensagem e isso é demonstrado que ele apagou essa mensagem e entregou o celular para a gente, acreditando que estaria ali impune. Afinal, um homem com as limitações dele achou que ia conseguir praticar, planejar e executar um crime perfeito, se utilizando do irmão
que tem um histórico criminal e acabou cometendo essa barbaridade. Ele tem alguma, depois que o Rodrigo mata a Raquel, tem alguma mensagem, serviço feito? Não tem um aviso para ele poder... Porque tem uma certa comemoração essas boates aí também, né? A gente vai falar... Tem um certo... É meio fascinante para quem vai fazer isso. Deve ser um excitante. Mas ele não avisou para o Romero. A Raquel foi, não tem nada... Não tem outra mensagem? Não há nenhum registro de confirmação de algo, olha, foi feito, não há, a conversa para por aí. E aí, acho que eles, como nós prendemos eles do dia 24, 25, e foi protocolado dia 25, acaba que eles apagaram essas conversas, nós conseguimos recuperar até aí. Não há nenhuma uma comemoração ou algo do gênero nesse ponto. Uma pergunta que eu devia ter feito lá no começo, que eu fui postergando. O que o Rodrigo fazia? O Rodrigo não, Romero. Porque ela eu sei que faz os queijos. Ele trabalhava? Qual é a função? O que ele faz, esse homem? O Romero fazia, assim, ele tinha envolvimento com atividade de campo, em especial fazer cerca, pontes. Era um trabalhador braçal nesse ponto, assim. Em geral, ele era um serviços gerais de campo, sabe? Ele fazia ponte, cercas, tudo que era nesse sentido. Você sabe se ele foi no velório da Raquel, no enterro? Foi. Isso também chamou a atenção, faz parte de um tópico que nós montamos no relatório de investigação, que é da construção do álibi. Eu já disse várias coisas aqui que estão no relatório que faz parte dele estar com as pessoas, que ele nem tinha tanta convivência, os registros de imagens, isso que que a gente pode falar, né? O último ponto da construção do álibi no relatório diz respeito da ida dele no velório. Então, nós traçamos toda a linha do que ele fez durante o dia, durante o crime e o pós-crime. O pós-crime envolve a ida dele no velório. Então, para fazer parte de uma certa encenação, ele tenta se transparecer tanto para a família quanto para a mídia e para todos uma pessoa sensível, compassiva e insuspeita. Porque você não vai, a pessoa em tese, a polícia não vai recair grandes desconfianças em razão do ex-marido que está ali chorando do lado do caixão da vítima. Então, é mais uma forma da construção do álibi dele para tentar se manter distante da investigação. Então, eu tenho um álibi. Eu estava longe da cena. Eu estou aqui no velório chorando pela morte da minha ex-esposa. Então, ele chora, tal como vocês falaram há pouco, antes da minha inserção na live, a semelhança da Suzane Richthofen e de outros aí que fizeram essa cena de forma copiosa para tentar se afastar, né, da investigação criminal. E até para saber o que está acontecendo, né? Nada como estar próximo. Sim, você tem que estar próximo. Para saber o que está acontecendo. Isso me lembra até do Dr. Marcel, o aí do Mato Grosso também, aquele caso do moço lá, meu Deus. Do Tony Flores. Do Flores, que a mulher ficava indo todo o tempo, faz passeata da saudade, carreta, fica pressionando a polícia para ficar sabendo. Como que eles estão perto de mim ou não estão. Vocês estão próximos, então, já também tem essa coisa, né? Doutor, tem mais algum ponto que o senhor gostaria de ter contado que eu não perguntei? Ou a Rosângela quer perguntar alguma coisa? Eu acho que está tão perfeito. Eu só estou aqui aproveitando todas essas informações. Eu adoro isso, viu? Tomar conhecimento de trabalho tão bem feito. Bom, né? É uma história. Vocês precisam escrever a história. Exatamente. Então vocês precisam postar... a investigação, né? Todo esse trabalho da investigação, de depois ligando, e como tudo ficou tão bem amarrado, né? A gente fala que as pontas estão todas amarradas, não tem ponta solta. Exato, isso é maravilhoso. Muito bom. Acho que só para finalizar, você usou os termos que eu já ia ponderar aqui, que quão é difícil a investigação, é reconstruir um fato que já ocorreu, você reconstrói tentando construir uma linha lógica, né? Algo que faça sentido. Então, é bem complicado a investigação e, conforme eu disse até no início,
Me chamou a atenção que em outros N casos que já tomam de homicídio, a gente tem vários elementos. Mas nesse caso, em especial, temos vários, aliás, temos a mais. São análise de dados, celular, câmera, confissão, perícia técnica com confronto papiloscópico, mais o de DNA. Então, realmente foi um caso que tivemos o êxito de esclarecer de forma rápida, técnica e sem polêmicas e tentar dar um pouco de dignidade para a família. O seu Gilberto, a dona Sandra, sofrendo muito, e foi o que a gente fez. Acho que então, parabéns a toda a equipe de vocês, aos investigadores, aos peritos, aos delegados, que a Raquel tem a justiça feita, porque a morte dela foi brutal. Mais brutal seria ainda se não tivesse a justiça, não tivesse descoberto. Então, que a família vai chorar e vai ter o luto, mas pelo menos está podendo ver que a justiça está sendo feita também. E isso graças ao trabalho de vocês. Muito obrigado. Em nome da sociedade brasileira, eu falo muito obrigado. Sempre que é muito legal quando a gente vê a polícia agindo tão brilhantemente inteligente. Assim, é muito legal. Eu sou suspeita, muito né? Bom. Você é da turma, né? Mas eu adoro. Eu fico assim, absolutamente encantada quando eu vejo um trabalho todo desse coeso, perícia, polícia, né? E como as coisas todas se complementam, como é importante, né? Sim. O trabalho de cada um, assim, importante. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, doutor. O canal está sempre aberto aqui para quando o senhor tiver novos casos. Só mandar um WhatsApp, a gente já faz. É isso aí. Tranquilo, obrigado. Até mais. Obrigadão, um abraço. Boa tarde, obrigada. Um abraço. Foi mal, o Moraes está contando aqui. O Moraes está falando aqui que essa foi uma aula de criminologia e criminalística, é isso?